A sequência de vídeo da Disney sempre tem uma má reputação, né? E por bons motivos. Mas no começo não era exatamente tão ruim como deveria ser, como acabou sendo. Por exemplo, um dos nomes que basicamente criou o padrinho das sequências direto para vídeo é Ted Stones, que trabalhou em muita coisa boa nessa época. Ele tem dedo criativo em séries da época como Tico e Teco, Darkwing Duck e até Gárgulas. Ele que sugeriu que o Golias fosse criado e foi quem começou a remar a série para ser mais dramática e menos comédia. Ele também foi quem produziu e, se eu não me engano, também dirigiu, escreveu, enfim, a primeira série animada baseada numa propriedade Disney grande, série A, vamos chamar assim. Ele foi o responsável pela série do Aladdin. E aí ele mandou a ideia, a gente podia fazer um filme, isso é como piloto e tal. E aí Aladdin, o Retorno de Jafar, vendeu muito e aí a Disney começou a se arrumar. E disse, ok, existe um público para isso, vamos fazer filmes direto para vídeo, né? Algo que o Steve Jobs depois ia criticar muito e de novo, com muita razão, foi um rebuliço tão grande no estúdio, na companhia como um todo, a ponto do John Lasseter fechar a divisão de jogos da Pixar, que fez umas coisas muito interessantes, aliás, vale muito a pena dar uma olhada. E aí eles mandou que essa divisão fizesse uma sequência direto para vídeo de Toy Story. Porque senão ia ser o quê? Vida de inseto? Por curiosidade, quando eu era moleque, eu achava que tinha Vida de Inseto 2, porque tinha... Eu via duas capas de VHS diferentes, uma com o Flick e uma com a Joaninha. Então eu achava, ok, o segundo filme é mais sobre a Joaninha, o Francis, né? Então eu quero ver esse filme, cadê esse filme? Mas aí quando eu ia ver era o Vida de Inseto normal, então... foi uma coisa estranha. Enfim. Ao público que nunca tivemos. Uma das ideias que eles jogaram durante essas reuniões era um filme sobre os Homenzinhos Verdes que eu acho que não funcionaria, ia ser meio Minions antes de Minions, o que pararam pra pensar é bem à frente de seu tempo. Tem um filme que eles iam fazer do Woody como um detetive noir. Eu não entendi. É pra ser um filme sobre o rodeio do Woody, mas ele ia ser meio detetive. Eu não entendi. E um filme sobre um boneco de ação genérico. Eu acho que é genérico, eu não lembro desse personagem do filme, mas obviamente, se você tá vendo esse vídeo, você sabe qual foi a ideia que eles escolheram. Foi a ideia para um desenho animado do Buzz Lightyear, que seria o desenho que o Andy assistiria e que aperrearia a mãe dele para comprar o boneco do Buzz Lightyear. Como todos nós sabemos, é exatamente assim que acontece, exceto quando você é pobre e seus pais não podem te dar um boneco do Jimmy Neutron. Enfim, hoje vamos falar desse filme. O filme que não deu origem ao desenho, porque ele é os 3 primeiros episódios que estavam indo tão bem que eles resolveram juntar no filme com a voz do Tim Allen e aí depois passar de novo na TV como 3 episódios com a dublagem original do Tim Warburton. Ok, vamos começar um pouco mais sobre isso. Eu sou o Kapan Katsuragi e este é o Super Review Time. A Disney tinha grandes esperanças para esse desenho. Eles mandaram fazer logo 65 episódios logo de cara. Isso pense bem, durante a produção de Toy Story 2. Que, caso você leu a minha retrospectiva, você sabe que tava um caos, a ponto do filme inteiro quase ser perdido. Se não fosse alguém puxar um cabo e uma das funcionárias ter o backup do filme salvo em casa porque ela tava de licença maternidade. Pois é, a história por trás de Toy Story 2 é fascinante. Dá uma lida lá, porque é uma coisa... É uma daquelas histórias que realmente vale a pena ser contada e recontada. Quantas vezes for necessário, eu vou deixar o link na descrição. Mas enfim, durante a produção do Toy Story 2, a Disney mandou fazer 65 episódios do desenho do Buzz. E muitas coisas que foram desenvolvidas pro desenho do Buzz acabou indo pro filme também.
Tinha uma cena com o Zurg no primeiro filme, seria a cena de abertura, se eu não me engano. Tem storyboards disso, vocês devem estar vendo aí. E o design do Zurg era muito diferente, claro. O design que acabou sendo usado foi o que fizeram pro desenho. Muita coisa que foi feita pro desenho acabou sendo usado no filme e vice-versa também. Tem um lance também de ter 2 Buzz Lightyear no desenho. O dublador do Wall, né, do fazendeiro Wall, que era o Wayne Knight, ele faz o Zurg no desenho. E o Patrick Warburton, eu disse o nome dele certo antes, eu não lembro. Patrick Warburton, né, ele ia fazer o papel do Buzz, porque ele tem essa voz de Guilherme Briggs. De fato, acho que o Guilherme Briggs dubla quase todos os personagens que ele faz. De cabeça eu lembro do Buzz e do Kronk. Eu tenho certeza que deve ter mais. O que é irônico, porque em B-Movie o Patrick Warburton faz o namorado humano da humana lá, mas o Guilherme Briggs dubla o Benson. Gosta de jazz, Eva? Ou eu tô lembrando de tudo totalmente errado, mas na minha cabeça era o Guilherme Briggs dublando a abelha e o Patrick Warburton dublando o outro cara. Agora eu tô falando de 2 dublagens diferentes. Uau! Enfim, foco. O Patrick Warburton, ele dubla o Buzz, né, no desenho agora. Mas eles conseguiram o Tim Allen para redublar, na verdade, o Buzz Lightyear pro filme, que foi lançado em DVD e VHS. E é justamente com VHS que o filme começa, com os soldadinhos botando a fita trazendo a fita pra assistirem e... Uau, essa cena me faz eu me sentir velho. Especialmente porque a Disney faz questão de tornar esse filme uma mídia perdida, né? Não tem esse filme no Disney Plus até o momento da gravação desse vídeo. Não sei se durante a edição eles vão colocar, porque eu tô gravando literalmente na sexta-feira e tem alguém fazendo zoada na rua, pelo amor de Deus. O plot do filme em si é o Buzz Lightyear em mais uma de suas aventuras com seu parceiro, e aí ele perde o seu parceiro durante uma missão que é muito legal, porque esse desenho realmente transpira personalidade. Ele foi escrito muito como uma aventura serial pulp, sabe? Como Flash Gordon, como aquelas paradas que viam nas revistas, e é muito legal. O Buzz Lightyear narrando tudo como se fosse uma dessas histórias, sabe? E aí o parceiro dele meio que, que raio você tá fazendo, sabe? Tipo, ele é o Everyman e o Buzz é o meio pirado. Mas meio pirado no sentido dele ser muito certinho. Mas o legal é que não é simplesmente um negócio feito aleatoriamente. É um negócio que volta de novo lá no final e salva todo mundo. Meio que salva todo mundo, sem dar spoilers. E o design desse monstro também é muito, muito resquício de pulp. É muito criativo. Eu amo o design desse monstro. E o Zurg também fala muito como se fosse um vilão pulp. Esse filme é muito pulp. Enfim, o plot do filme em si envolve o Zurg roubando o Unimind, que é como se fosse a ligação mental de todos os homenzinhos verdes, que aqui eles são chamados de LGMs, né? Lazy Gamer from Mars. Não, pera, Little Green Man, ok, agora faz mais sentido. E é interessante que assim, esse filme, a série animada faz muita referência a outras coisas Disney também, especialmente a Space Mountain, Tomorrowland, e esse Unimind, o design que fizeram para esse Unimind é muito Tron. De fato, eu acho que tem uma cena muito específica de Tron que tem um negócio parecido com isso. Eu vou deixar aí na imagem caso eu encontre. Enfim, como o Zurg perde o parceiro dele durante a missão, ele fica traumatizado. E aí ele jura nunca mais ter outro parceiro para que nada de errado aconteça de novo. Mas o capitão, que na versão brasileira é dublado pelo Orlando Drummond, ordena que Buzz tenha um parceiro, e aí ele encontra Mira, que é a princesa de um planeta de gente com poderes de atravessar paredes. Eu não sei como a mecânica de história funciona para parecer uma raça inteira de gente com poderes de fantasma, mas tudo bem. Eu tinha um crush imenso na Mira quando era pequeno e aparentemente não se foi, e só piora o fato de que ela é uma princesa, o que basicamente me obriga a ter que caçar a internet atrás de uma bonequinha dela pra botar junto das outras princesas. Mas eu divago. Os outros personagens é o XR, né, que é o Experimental Robot. Não, Experimental Ranger.
que é um patrulheiro experimental que é basicamente indestrutível, o que explica muito no modo de jogo dele, do jogo do Buzz, que falaremos em outro momento. E tem o Booster, que é o zelador gordo. Ele é o alívio cômico. Não, mentira. O XR também é muito alívio cômico. Ele é basicamente o personagem que traz aquele elemento de improvisação pra toda a dinâmica da equipe, que é muito bom. Ele sempre foi meu favorito, na verdade. O senso de humor desse filme não é único, mas ele é muito específico. Ele se baseia muito nessa dinâmica do inesperado. Sabe, de quebra de expectativa mesmo. É o tipo de coisa que torna quase todo personagem um alívio cômico em potencial, sem que eles percam essa maturidade, esse senso de lealdade, de heroísmo que eles têm. Sabe, quase todo mundo conta piada, mas isso não quer dizer que todos eles sejam palhaços. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o Zurg, ele continua muito ameaçador, ele continua muito cruel, ele continua muito maligno, mas ele tá soltando piada o tempo todo. E é engraçado, e você ri, se diverte com as piadas dele. Especialmente porque as piadas do Zurg, especificamente, são escritas de uma forma pra elevar a maldade dele. Sabe, a um ponto assim de que ele não parece mais só um imperador do mal, ele parece um chefe do mal, ele trata os funcionários dele mal, sabe? Aí ele pergunta, como vai a família, e não me importa, e, sabe, é interessante. Não, Tatooine não! Um dos lacaios dele, que é esses cérebros dentro de aquários, enfim... um desses bichos, ele explica o plano todo pro Zurg, e o Zurg fica tipo... então você está explicando o plano para mim, o plano que eu fiz, você está explicando o plano que eu fiz para mim mesmo, sabe? É esse tipo de coisa. Tem uma cena que ele diz, vamos atirar no planeta que não vai revidar, o planeta dos vegetarianos. Outra piada recorrente é a localização dos planetas, que a legenda meio que conversa contigo, tipo, a base imperial do mal do Zurg, muito mal, ou a base imperial do mal do Zurg, mas você já sabia disso. Esse tipo de coisa assim pequena que você nota que os caras que escreveram tiveram um cuidado, ou pelo menos eles estavam se divertindo com a ideia. Sabe, só jogando ideias na parede e um complementando a ideia do outro. Você consegue sentir isso nesse filme. É muito, muito, muito divertido. O que é engraçado é que, tipo, o Zurg, ele vive reclamando que tem lacaios incompetentes, mas ele consegue financiar e construir naves e robôs e Raia 4, sabe? Enfim, o plot envolve o Zurg raptando o negócio de Tron para poder dominar a galáxia, como se toda a galáxia fossem os marionetes dele, porque o Unimind é a coisa que liga todos os homenzinhos verdes. Então, sendo assim, com um negócio desse, ele poderia expandir o poder dele para dominar todo mundo na galáxia, inclusive o planeta de peixes, que se parecem com Fish Police. Alguém lembra de Fish Police? Dark matter I trained side by side with would not work for the most evil force in the universe. Por que esse filme previu que a Disney se tornaria? Eu gosto muito desse filme e eu lembrava muito pouco dele. Eu acho que eu vi uma vez quando era pivete, mas mesmo assim tem algumas coisas que, revendo, me vieram muito à mente muito rápido, como por exemplo, tem uma cena que o Buzz Lightyear chama o pessoal pra sair da nave, sabe, evacuar a nave ou coisa assim, e aí ele diz, vamos pessoal. Aí o XR diz, e robô? E o Buzz se vira, e robô? Sabe, esse tipo de... Eu não sei porque isso ficou na minha mente durante todos esses anos, tipo, muito escondido, porque eu nunca mais lembrei dessa cena exatamente até agora. Eu consigo lembrar até o timbre de voz que o Guilherme Briggs usou na dublagem, né, que é ligeiramente diferente que o Tim Allen usa no filme. O que eu me lembrava muito desse filme, na verdade, era que o clímax era muito vermelho e que incomodava os olhos. Eu não sei porquê, eu acho que é o tipo de coisa que... tipo Aladdin. Aladdin tem umas cenas que é muito vermelho e chega, especialmente no final, é muito vermelho e um vermelho berrante, chega a incomodar os olhos, pelo menos os meus olhos, sim, ok. É basicamente isso que eu lembrava do filme. E eu gostei de revisitar, porque assim, eu vi o desenho, eu gosto do desenho. O desenho, eu tentei reassistir uns dias atrás e
Eu não sei se eu peguei episódios ruins, mas ele era meio fraco. Ok, na verdade, eu assisti um episódio porque eu tava com curiosidade. Talvez seja um episódio que vale a pena um vídeo inteiro pra falar dele, porque ele foi um episódio banido. O episódio que a Mira fica viciada em crack. Eu juro, é exatamente esse o plot do episódio, é tipo isso. Mas, enfim, rapaz, eu consigo lembrar de plots muito específicos desse desenho. E, assim, quando eu era moleque, eu era fissurado no Buzz Lightyear, né? Se eu não me engano, Toy Story foi um dos primeiros filmes que eu vi na vida, mas eu acho que foi, assim, o primeiro... Se não foi o primeiro, foi uma das primeiras fitas VHS que eu realmente tive na vida. E foi um momento muito especial. Veio o VHS, o pôster, e o pai comprou os bonecos também, porque tava na promoção na Americanas, comprando o VHS com os bonecos e blá blá blá. Então, foi um negócio muito marcante, assim, porque Toy Story era um filme muito família. E quando o desenho começou a passar no Disney Cruise e eu consegui assistir, era como se a gente pudesse fazer parte do filme também. Nesse sentido, sabe? Porque era o desenho que o Andy assistia, mas não só isso. Era divertido por si mesmo. Ele tinha um senso de aventura, ele tinha um senso de exploração, ele tinha um senso de criatividade. Uma das coisas que eu acho mais difíceis de fazer histórias espaciais é basicamente isso, porque parece que tudo já foi feito. Você vai tentar ter alguma história nova no espaço. Star Wars já fez, ou a Marvel já fez. As paradas espaciais da Marvel eu acho muito meh. Eu acho que é um dos motivos que eu não consigo me ligar muito a Guardians da Galáxia, porque parece muito Star Wars, né? Mas Buzz Lightyear, não. Ele conseguia ter uma identidade muito própria, e isso é muito difícil. Ok, teve umas referências de Star Wars, mas divagando, ele conseguia fazer referências a outras histórias espaciais da cultura pop, mas ainda manter um senso de identidade. E era muito, muito divertido. Nesse sentido, era divertido para uma criança. E eu acho que você consegue encontrar tudo isso nesse filme. Você consegue encontrar a aventura, o drama, a comédia. Todas essas coisas estão bem incluídas nesse filme. Mas realmente a série animada é uma das coisas que o Disney Plus deveria ter, porque é uma parada absurda. É uma coisa muito interessante de assistir. E especificamente sobre o filme, porque eu não assisti a série recentemente, eu tô tentando me focar só no filme. É um filme muito legal e você não encontra ele para assistir no Disney Plus. Então você vai ter que recorrer a outros meios, porque pense desse jeito, a Disney está lhe obrigando a piratear esse filme. Ela quer que você pirateie esse filme. Se não colocou no Disney Plus, se não teve um relançamento, eles não têm os meios legais. Se não existe um meio legal para você assistir esse filme hoje, e é um filme bom e é um filme que merece ser visto, você vai ter que piratear. Azar. É interessante que essa foi a única vez que a Disney tentou fazer isso. Tentou fazer uma produção do Buzz Lightyear se passando dentro do universo de Toy Story. E eu acho que é muito interessante que eles nunca mais tentaram fazer algo assim de novo, porque realmente a série do Buzz Lightyear é uma relíquia de seu tempo, é algo muito especial do passado que não daria para replicarem de novo, mesmo que eles te dissessem o contrário. Eu sou Kapan Katsuragi e este é o Super Avião Time. Ele é uma estrela em todo o universo. Todos adoram o Buzz. A fama transformou seus superpoderes em mito. Buzz Lightyear, patrulheiro espacial. Por favor, me diz que vocês pegaram essa. E a sua história é um sucesso. Continua rodando, isso não tem preço. Mesmo com o seu arqui-inimigo tentando roubar a cena. O mal jamais vence. Buzz Lightyear, do Comando Estelar, no Clube Disney. Agora em vídeo.